Nos últimos anos, poucos jogadores da NBA conseguiram dividir tantas opiniões quanto Kyrie Irving. Conhecido por sua habilidade incrível em quadra e por jogadas que desafiam a lógica, Kyrie também se envolveu em polêmicas que muitas vezes desviaram o foco de seu talento. Mas afinal, o que pesa mais em sua carreira? Suas conquistas dentro de quadra ou as controvérsias fora dela? Hoje, vamos mergulhar em sua trajetória, explorando desde os momentos de glória até os episódios que abalaram a sua imagem. Se prepare para entender como um dos melhores jogadores da NBA chegou a ser um dos mais controversos da liga. Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. O começo brilhante nos Cavs e o desejo de protagonismo. Kyrie Irving entrou na NBA em 2011, cercado de grandes expectativas. Ele rapidamente provou ser um dos armadores mais talentosos da liga, conquistando o prêmio de novato do ano. Entretanto, sua trajetória no Cleveland Cavaliers começou a mudar com a chegada de LeBron James em 2014. Com LeBron assumindo naturalmente o papel de líder, Kyrie passou a dividir os holofotes, algo que não parecia agradá-lo. Enquanto o time prosperava em quadra, culminando na conquista do título de 2016, a relação entre os dois não era perfeita. Por trás das cortinas, surgiram rumores de que Kyrie não estava satisfeito com seu papel secundário. Após o título de 16, ele fez o que muitos consideram uma decisão surpreendente: pediu para ser trocado. Para os torcedores dos Cavs, que o viam como um herói, sua decisão foi vista como uma traição. Kyrie justificou sua escolha, afirmando que queria sair da sombra de LeBron e liderar seu próprio time. A troca de Kyrie foi um dos maiores momentos na off-season de 2017. Embora LeBron tenha evitado confrontos diretos, ele demonstrou desapontamento em várias entrevistas, enquanto outros analistas criticaram Kyrie por sua falta de gratidão e por abandonar a oportunidade de continuar vencendo ao lado de um dos maiores jogadores da história. A saída de Kyrie deixou uma marca amarga em Cleveland, e sua decisão foi amplamente criticada como egoísta. O desejo de ser o principal jogador o levou a uma nova jornada, mas também causou danos à sua imagem. Conturbada passagem pelo Boston Celtics. Após ser trocado para o Boston Celtics, Kyrie Irving teve a oportunidade de provar seu valor como o líder de uma das franquias mais tradicionais da NBA. Com um elenco jovem e promissor que incluía Jason Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, as expectativas eram altíssimas. Kyrie, agora em uma posição de protagonismo, parecia pronto para assumir o comando. Na pré-temporada de 2018, Kyrie fez uma promessa que cativou os fãs do Celtics: "Se vocês me quiserem aqui, eu vou ficar", dando a entender que renovaria seu contrato ao final da temporada. Contudo, essa promessa foi uma das várias declarações que acabariam não se cumprindo, criando uma relação conturbada com os torcedores. Embora Kyrie tivesse um desempenho individual impressionante durante a temporada regular, os primeiros sinais de tensão começaram a surgir. Em 2018, Kyrie sofreu uma lesão no joelho que o afastou dos playoffs. O jovem elenco do Celtics surpreendeu a todos, chegando às finais da Conferência Leste sem ele. Esse sucesso gerou especulações de que o time poderia funcionar melhor sem a sua presença, algo que criou uma fissura na dinâmica da equipe. Na temporada seguinte, ele frequentemente criticava os jovens jogadores publicamente, afirmando que eles não estavam prontos para os grandes momentos. Jason Tatum e Jaylen Brown, embora não respondessem diretamente, mostravam sinais de frustração. Marcus Smart, um dos jogadores mais influentes do time, mencionou em entrevistas que Kyrie não era o líder que o Celtics precisava. A relação entre o time e Kyrie se deteriorou rapidamente. Um momento que simbolizou essa tensão foi a derrota para o Orlando Magic, quando Kyrie, em uma entrevista coletiva, criticou seus companheiros de equipe por não entenderem o que era necessário para vencer um campeonato. Esse comentário gerou repercussão negativa, tanto dentro quanto fora do vestiário. Os jovens jogadores sentiram que suas conquistas haviam sido desvalorizadas, e a mídia esportiva de Boston começou a questionar abertamente se Kyrie era o líder certo para a equipe. Para piorar a situação, Kyrie fez uma declaração que reacendeu antigas feridas. "Agora eu entendo o que LeBron passou quando tentou ser um mentor para mim." Embora fosse uma aparente tentativa de reconciliação com o passado, a fala foi vista como uma forma de desviar a culpa e colocar a responsabilidade sobre seus companheiros de time. No fim da temporada de 2019, o Boston Celtics foi eliminado nos playoffs de maneira decepcionante. Kyrie não conseguiu cumprir sua promessa de liderar o time ao sucesso e sua saída foi inevitável. O rompimento foi doloroso para os torcedores, que se sentiram traídos após suas declarações de lealdade no início. Kevin Garnett, uma lenda do Celtics, declarou publicamente que Kyrie nunca entendeu o que significa jogar em Boston. A passagem de Kyrie por Boston deixou marcas profundas. Ele saiu sem cumprir as expectativas e o time, que parecia destinado ao sucesso, passou a lidar com cicatrizes que levariam tempo para serem curadas. Sua passagem pelo Celtics é lembrada como exemplo de liderança mal executada e de promessas não cumpridas, ampliando ainda mais a percepção negativa que o público passou a ter dele. Brooklyn Nets. Controvérsias e conspirações. Após uma conturbada saída do Boston Celtics, Kyrie Irving encontrou uma nova casa no Brooklyn Nets, onde se uniu a Kevin Durant,
criando uma das duplas mais talentosas da liga. A esperança era de que com um novo ambiente e menos pressão imediata, Curry pudesse reencontrar seu melhor basquete e ajudar a levar os Nets ao topo da NBA. Desde o início de sua jornada em Brooklyn, Curry chamou sua atenção por sua postura errática. Em várias ocasiões, ele se ausentou do time sem explicações claras. A ausência mais notória ocorreu durante a temporada 2021, quando Curry simplesmente deixou de comparecer aos jogos por um período, citando questões pessoais. Embora tais problemas fossem respeitáveis, o fato de ele não ter informado a equipe com antecedência e ter sido flagrado em festas familiares durante o tempo fora gerou críticas severas. O técnico Steve Nash, em sua primeira temporada comandando a equipe, tentou manter um discurso diplomático, mas a mídia e os torcedores questionavam se Curry estava levando a temporada a sério. Shaquille O'Neal e Charles Barkley, comentaristas da NBA, foram alguns dos críticos mais ferrenhos. Barkley chegou a afirmar: Curry parece mais preocupado com tudo fora das quadras do que com basquete. Além das ausências sem explicações, Curry começou a se envolver em várias polêmicas relacionadas às suas crenças pessoais. Ele ganhou as manchetes por sugerir que a Terra era plana, uma declaração que rapidamente virou motivo de piada na comunidade esportiva. Apesar de depois tentar se explicar e dizer que estava apenas questionando as informações que nos são passadas, o estrago estava feito. Stephen Smith, famoso analista esportivo, criticou duramente Kyrie Irving, dizendo: ele quer parecer mais inteligente do que todo mundo, mas está apenas se complicando. Em 2021, surgiu um dos episódios que mais divergem opiniões sobre sua carreira. Quando a temporada 21-22 começou, o estado de Nova York impôs restrições severas em relação à vacinação contra a Covid-19. Como uma parte da política estadual, jogadores da NBA precisariam estar vacinados para jogar em casa. Kyrie se recusou a se vacinar, citando sua liberdade individual e dizendo que não confiava nos protocolos da vacina. Isso fez com que ele ficasse afastado de vários jogos e criou um verdadeiro caos nos bastidores dos Nets. O impacto da recusa de Kyrie foi profundo. Sem ele, o Brooklyn Nets, que havia sido considerado um dos favoritos ao título, sofreu com a falta de continuidade. Kevin Durant e James Harden, que havia se juntado ao time, precisariam carregar o time sozinhos. E a ausência de Irving se tornou uma questão central. James Harden, embora nunca tenha falado abertamente sobre o assunto, demonstrou sinais de frustração, o que eventualmente resultou na sua saída para Filadélfia. Muitos atribuem essa troca a um ambiente estável gerado por Kyrie. Além disso, sua posição anti-vacina trouxe ainda mais críticas. Magic Johnson, uma lenda da NBA, declarou: eu joguei com o vírus HIV e sempre fiz o que era necessário para garantir a segurança dos outros. Kyrie deveria fazer o mesmo. Enquanto isso, dentro do time, as relações continuavam a se desgastar. Durant, que havia se unido a Kyrie na esperança de criar uma dinastia em Brooklyn, teve que responder repetidamente à mídia sobre as decisões de Irving, sempre tentando manter uma postura diplomática. Porém, com o tempo, as especulações aumentaram de que até mesmo Durant estava ficando cansado da imprevisibilidade de Kyrie. Mesmo quando retornou aos jogos, Irving continuou a ser uma figura divisível. Seu desempenho em quadra era frequentemente ofuscado por suas declarações públicas e decisões fora do basquete. Em várias entrevistas, ele fazia questão de enfatizar que estava em paz com suas escolhas e que não se importava com a opinião pública. Contudo, essa postura desconectada apenas alimentava a narrativa de que ele estava mais interessado em ser uma figura polarizadora do que em se dedicar ao esporte. A passagem de Kyrie pelos Nets foi marcada por lesões, ausências inexplicáveis e uma postura anti-vacina. O público, que antes admirava seu talento, começou a vê-lo como um problema em potencial. Um jogador cuja imprevisibilidade, dentro e fora das quadras, prejudicava suas equipes. E embora suas contribuições como jogador fossem inegáveis, o preço de tê-lo no elenco parecia cada vez maior. O antissemitismo e a queda da imagem pública. Kyrie Irving parecia não conseguir fugir das controvérsias, com o auge sendo sua promoção de um documentário com teor antissemita, o que o levou a uma onda de indignação dentro e fora da NBA. Em outubro de 2022, Kyrie publicou em sua rede social um link para o documentário, que foi amplamente criticado por ter elementos de antissemitismo, disseminando teorias da conspiração sobre o povo judeu. A publicação rapidamente se tornou um escândalo, com diversas figuras públicas, jogadores e comentaristas condenando a ação de Irving. A reação foi imediata. Adam Silver, comissário da NBA, fez uma declaração pública expressando sua decepção com Kyrie e convocou o jogador para uma reunião buscando uma explicação. Organizações como a Anti-Defamation League também se pronunciaram, exigindo uma retratação pública por parte do jogador. Mesmo pressionado por todos os lados, inicialmente Kyrie recusou-se a pedir desculpas, dizendo que não havia feito nada de errado ao compartilhar o documentário e que não apoiava todo o conteúdo presente nele, mas que também não via razão para se desculpar.
Charles Barkley e Shaquille O'Neal novamente foram duríssimos ao comentar a situação, afirmando que o jogador estava causando um dano irreparável à sua própria imagem e à NBA. Ele não entende o poder que tem como figura pública e está espalhando ódio, declarou Barkley em um dos programas da TNT. A comunidade judaica e diversas figuras influentes na mídia exigiam uma ação mais firme por parte da liga e dos Nets. O Brooklyn Nets, que já vinha lidando com tudo isso, decidiu suspender o jogador por tempo indeterminado até que ele se retratasse e assumisse responsabilidade por suas ações. O time também estabeleceu uma lista de ações que ele precisaria cumprir antes de retornar às quadras, incluindo doações a organizações judaicas e participação em treinamentos de sensibilidade. Pressionado, Kyrie finalmente emitiu um pedido de desculpa nas redes sociais, admitindo que seus comentários e a promoção do documentário poderiam ter causado dor à comunidade judaica. No entanto, para muitos, a resposta veio tarde demais. O estrago à sua imagem já estava feito, e a comunidade da NBA continuou a debater se Kyrie realmente havia aprendido algo ou se suas desculpas eram apenas uma forma de voltar a jogar. LeBron James, que até então havia mantido silêncio sobre o incidente, se pronunciou dizendo que qualquer tipo de discurso de ódio, seja contra judeus ou qualquer outro grupo, não poderia ser tolerado. Ele enfatizou que as palavras têm peso, especialmente quando ditas por alguém com a plataforma de Kyrie. Outros jogadores, como Kareem Abdul-Jabbar, foram ainda mais incisivos, criticando o comportamento repetido de Irving e sua aparente incapacidade de entender o impacto de suas ações. Muitos começaram a questionar se ele poderia ser lembrado apenas por suas conquistas em quadra ou se as controvérsias acabariam por defini-lo. Além disso, a situação colocou o Brooklyn Nets em uma posição delicada. E esse episódio apenas intensificou os rumores de que o time poderia buscar uma maneira de se livrar de Irving. Mais uma vez, o comprometimento de Kyrie foi colocado a xeque. A comunidade da NBA se viu dividida entre aqueles que ainda admiravam seu talento e aqueles que não viam mais espaço para ele na liga. Dada a quantidade de escândalos e problemas que ele trazia consigo, Stephen Smith, um dos maiores críticos de Irving, comentou que chegou o ponto em que o talento de Kyrie não compensa mais os problemas que ele traz. Até mesmo os patrocinadores começaram a se distanciar. A Nike, que tinha Kyrie como um dos principais rostos de sua linha de tênis, suspendeu a parceria e encerrou a produção de novos modelos da linha Kyrie. A empresa emitiu um comunicado afirmando que não toleraria discurso de ódio de forma alguma. Este episódio marcou um dos momentos mais sombrios da carreira de Kyrie. Ele, que já enfrentava uma quantidade significativa de críticas por suas posturas e comportamentos, agora se via como um dos jogadores mais odiados e rejeitados da NBA. Enquanto muitos ainda admiram suas habilidades em quadra, o número de detratores cresceu exponencialmente, deixando em aberta a questão: até que ponto Kyrie pode continuar na liga sem que suas polêmicas o sobrecarreguem completamente? O legado sob julgamento. Kyrie Irving é indiscutivelmente um dos jogadores mais talentosos de sua geração. A complexidade de sua personalidade e suas decisões dentro e fora de quadra criaram uma imagem que polariza fãs, colegas e a mídia. Enquanto alguns enxergam suas atitudes como uma expressão autêntica de suas crenças, muitos questionam o impacto negativo que essas mesmas atitudes tiveram sobre o seu legado. Para muitos atletas, a grandeza no basquete não se resume apenas ao talento individual, mas também à capacidade de se tornar um líder, um exemplo e alguém que eleva a moral de sua equipe. É nesse ponto que as críticas de Kyrie mais pesam. Sua recusa em aceitar o papel de líder em momentos cruciais, especialmente no Boston Celtics e no Brooklyn Nets, levou muitos a enxergarem nele uma figura distante, mais preocupada em seguir suas convicções pessoais do que em apoiar o coletivo. Essa percepção se agrava quando analisamos como suas declarações e ações repercutiram no vestiário, como a saída de Harden dos Nets, que, alegadamente, foi impulsionada pelo clima de incerteza criado por Kyrie. A postura de Irving colocou sua imagem pública em uma espiral de declínio. Durante sua passagem pelo Brooklyn, sua recusa em tomar a vacina contra o Covid-19, por exemplo, destacou não só sua resistência em seguir protocolos de saúde pública, mas também trouxe à tona debates mais amplos sobre responsabilidade social, colocando em rota de colisão com as políticas da própria NBA. Muitos colegas de profissão se distanciaram de sua postura, e a mídia passou a tratá-lo com crescente desconfiança. O episódio mais danoso, sem dúvidas, foi o apoio público de Kyrie ao documentário com conteúdo antissemita. A questão transcendeu o âmbito do basquete e se tornou uma discussão cultural e ética, com a NBA e várias organizações exigindo posicionamentos firmes. Kyrie, por sua vez, hesitou em se desculpar, alimentando a narrativa de que ele estava mais interessado em defender suas visões de mundo, mesmo à custa de ferir outros. O fato é que ao longo dos anos, Kyrie Irving se transformou em um atleta que provoca mais dúvidas do que admiração. Para muitos fãs de basquete, o que deveria ser a história de um dos melhores armadores da NBA é, em vez disso, um conto de frustração. Frustração pelo potencial desperdiçado,
pelas oportunidades que ele deixou passar e pela falta de constância no seu compromisso com o time. Por outro lado, há aqueles que ainda defendem como um gênio incompreendido. Para seus defensores, Kyrie representa uma nova geração de atletas que não se limitam ao papel de jogadores, mas se veem como indivíduos completos, com o direito de expressar suas crenças e lutar pelas causas que consideram importantes, mesmo que isso signifique ir contra o status quo. O problema com essa narrativa é que, na maioria dos casos, as ações não apenas alienaram seus fãs, mas também prejudicaram diretamente o desempenho de suas equipes. A cada nova polêmica, o espaço para que Irving resgate sua imagem se reduz. Sua carreira, que poderia estar sendo celebrada por suas conquistas, agora parece mais uma série de "e se?". E se ele tivesse focado exclusivamente no game? E se ele tivesse sido um líder de verdade? E se ele tivesse evitado tantas polêmicas? Essas perguntas permanecem sem respostas, mas ilustram perfeitamente o dilema em torno de seu legado. No final das contas, o que resta para Kyrie Irving? Certamente, o basquete sempre reconhecerá seu talento único, mas no panorama geral da história da NBA, o que se destaca são as dúvidas e as controvérsias que ele alimentou ao longo dos anos. O futuro ainda pode reservar novas reviravoltas, mas a marca deixada até aqui é profunda e difícil de ser apagada. A verdade é que, para muitos, Kyrie Irving será lembrado menos pelos títulos que conquistou, e mais pelas brigas, pelos discursos inflamados e pela percepção de que, por mais genial que fosse em quadra, nunca foi capaz de superar seus demônios fora dela. E você, o que acha de Kyrie Irving? Escreve aqui embaixo. Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Um abraço e até a próxima.